Imposto de renda. O imposto de renda está previsto no artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, no qual aduz que compete à União instituir os impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Este imposto também está amparado pelo próprio CTN, em seus artigos 43 a 45, que neles dispõe sobre seu fato gerador, sua base de cálculo e também sobre o contribuinte do imposto ora mencionado. Os fatos geradores do imposto de renda são as rendas e os proventos, sendo a renda o produto do capital, do trabalho ou de ambos, e os proventos sendo eles acréscimos patrimoniais que não são renda. Os elementos que integram o fato gerador para que este ocorra são os elementos. O elemento material, que neste deve ocorrer a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, integrando assim o produto do capital, do trabalho ou de ambos, e também de proventos de qualquer natureza, sendo eles os proventos os acréscimos patrimoniais, para que assim se enquadre como um contribuinte. Já o elemento temporal fornece a periodicidade anual, que é denominado período base, e conforme previsto, o início do período base é no dia 1º de janeiro e seu final dia 31 de dezembro de cada ano. O elemento espacial é um elemento no qual se baseia na renda ou provento percebido no território nacional, por residentes ou não residentes no país e no exterior, sendo que o limite para a aplicação desse imposto é a soberania tributária do Estado brasileiro, por meio deste elemento que se consegue estabelecer o local determinado pela lei para a incidência do imposto. O elemento quantitativo se refere ao total de rendimentos percebidos, menos as despesas necessárias de produção, de rendimentos, bem como as deduções legalmente previstas. Neste, também podemos falar sobre a base de cálculo, que é dividida entre o lucro real e o lucro presumido, e também o arbitrado. Porém, a forma de determinação da base de cálculo varia de acordo com o tipo de contribuinte, pois pode ser ele pessoa jurídica, que para este, a base de cálculo do imposto é o lucro, que pode ser real, arbitrado e presumido. E se for pessoa física, em regra, o imposto incide sobre o rendimento brutal mensal auferido pela pessoa física. Vamos falar também sobre as alíquotas, pois existem regimes que determinam a aplicação de alíquotas para pessoas físicas e jurídicas, sendo que o da pessoa física é o regime progressivo e o da pessoa jurídica é o regime proporcional. O sujeito passivo do imposto de renda é o contribuinte, sendo ele a pessoa física ou jurídica que realizou o fato gerador, sendo ele o titular da renda ou do provento de qualquer natureza. Lembrando também que as pessoas jurídicas estrangeiras que estejam funcionando no Brasil também são consideradas como contribuintes. Já a modalidade de lançamento do imposto de renda é a homologação, que ocorre quando a legislação do tributo determina que o sujeito passivo deve realizar a apuração do valor a recolher e realizar o pagamento, antes da manifestação da autoridade administrativa, e então a autoridade administrativa tem o conhecimento da atividade exercida pelo sujeito passivo, e a homologação. Por fim, a finalidade desse imposto está em sua destinação, que será para gastos públicos, sendo ele em níveis federais, estaduais e regionais, ajudando na saúde, educação, infraestrutura, cultura, esporte e lazer. Imposto de importação. Este imposto está previsto no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, sendo competência de instituir o imposto de importação da União, mas também possui competência tributária, estabelecida nos artigos 19 a 22 do CTN e outras legislações que amparam o imposto de importação, sendo elas a Lei 3.244, de 57, que dispõe sobre a reforma das alfândegas, o Decreto-Lei 37, de 66, que dispõe sobre os impostos de importação, e a Lei 2.472, de 88, que dispõe sobre as alterações da legislação aduaneira. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Porém, se o produto não se destina ao território nacional e está apenas de passagem, não se aplica o imposto. Lembramos assim que dispõe o Código Tributário em seu artigo 19 que o fato gerador acontece quando ocorre a entrada dos produtos estrangeiros no território nacional. Com isto, observamos os elementos para que ocorra o fato gerador.
Elemento material, que é caracterizado pela entrada física do produto estrangeiro no território nacional, lembrando que o produto deve ser destinado ao consumo interno no território nacional. Elemento espacial. Neste ocorre a delimitação do local onde a lei considera que o fato gerador foi consumado. No caso do imposto de importação, é onde a mercadoria se encontra armazenada, sob controle da alfândega. Elemento temporal. Este resulta na data da ocorrência do fato gerador. É o conjunto de elementos constantes nos textos legais e o momento em que se considera a ocorrência do fato gerador. Elemento quantitativo. É o aspecto dimensional do fato gerador e tem por finalidade fornecer quanto deve se pagar. Para efetuar o cálculo, é realizada uma conjunção de bases de cálculo e das alíquotas. A base de cálculo do imposto de importação é de caráter geral, não podendo ser calculadas a cada vez de forma diferente. Geralmente é considerado o valor constante na fatura comercial, mas também é admitido o preço de referência, estipulado pelo Conselho de Política Aduaneira, e a pauta do valor mínimo, estipulado pela Comissão Executiva do referido Conselho. Já as alíquotas, o Poder Executivo é o ente competente para a alteração das alíquotas do imposto em comento, conforme a Constituição em seu artigo 153, parágrafo 1º, dispositivo este que ainda estabelece que serão respeitadas as condições e limites de lei. A lei editada para a regulamentação destas condições e limites é a de número 3.244 de 57. Sujeito passivo. É aquele que deve pagar o imposto de importação, é o importador ou equiparado por lei, segundo o artigo 22, inciso 1º do CTN. Modalidade de lançamento. No caso do imposto de importação, o lançamento ocorre por homologação, ou seja, a lei determina o pagamento do tributo antes de qualquer procedimento de fiscalização. Finalidade do imposto. A sua finalidade é a função econômica e regulatória, pois ele não é regulado por motivos de arrecadação, e sim por razão de política econômica, sendo este imposto grande instrumento para esta regulação.